Se a tecnologia entra na obra após o gesso, quem foi que errou na obra? Esse é o Obra Conectada, o ponto de encontro entre arquitetura, engenharia, tecnologia residencial. Meu nome é Marcos Falcão e eu sou integrador de tecnologia residencial. E hoje nós vamos falar sobre um problema que ainda é muito comum nas obras. Por que a tecnologia entra tarde demais? Eu vou explicar um pouquinho do contexto para vocês entenderem o motivo dessas coisas acontecerem. Em praticamente toda obra residencial de médio e alto padrão, a tecnologia ainda é vista como um complemento. A arquitetura acontece, a elétrica acontece, a marcenaria é definida, o gesso é fechado, tudo é feito e só depois de tudo isso, vamos colocar automação? E aí é onde vem o problema, porque a gente precisa entrar junto com todas as equipes para poder entrar com a parte de tecnologia na residência. Por que isso acontece? 5 pontos claros que você precisa entender. Primeira coisa, falta de brief tecnológico no início do projeto. O cliente, ele não sabe que ele precisa ter automação, ele não sabe que ele quer um som ambiente ou um home cinema, mas aí ele vai na casa de um amigo e vê isso acontecendo, e aí vem o tempo passando e chegando para ele falando assim: você tem que ter isso na sua casa. Mas aí com a obra já rolando, ele já está praticamente com o gesso pronto, e aí ele procura uma empresa de automação e ele vem até a MP e fala: ó, eu não fiz projeto antes e agora eu estou querendo fazer automação. Dá para fazer? E aí a gente começa a lidar com o projeto, entender e alinhar tudo para poder entrar com a tecnologia na casa desse cliente. 2. O cliente não sabe o que pode integrar. Ele não sabe que ele pode integrar automação com sonorização, com a parte de redes, com a parte de câmeras. Tudo isso ele é possível integrar, mas o cliente não sabe disso. 3. Profissionais não conversam entre si. O eletricista, ele sabe, ou até mesmo ele não sabe que pode indicar para o cliente a tecnologia. Apenas ele faz o que ele quer, ali o que ele está sendo contratado. Ele não mostra para o cliente coisas que ele pode fazer. Esse não é o papel do eletricista. O arquiteto, ele não consegue alinhar a demanda dele com as expectativas do cliente em relação à tecnologia. Ele não tem esse treinamento para isso. No momento do briefing com o arquiteto, ele precisa perguntar ao cliente: você vai querer automação? Você vai querer sonorização? Você está pensando em algo de tecnologia? E o Wi-Fi, como é que vai ser, né? Então, os profissionais não conversando entre si faz com que a tecnologia entre após o gesso. 4º ponto, tecnologia ainda é visto como luxo. Antigamente, né, isso eu estou falando de antes da pandemia, a tecnologia ela era vista como luxo e realmente a automação era muito caro para você ter na sua casa. Hoje, com o avanço da tecnologia, as diferentes tecnologias de automação, tudo ficou mais palpável, ficou mais que coubesse dentro do orçamento do cliente. Mas às vezes o cliente não sabe, ele acha que tem uma Alexa em casa, vai ser muito caro, ou eu preciso ter só uma Alexa, né? Então, a tecnologia ela ainda é vista como luxo, mas a gente está chegando para te mostrar que não é isso. A tecnologia ela pode se adaptar ao seu investimento, ao quanto você pode investir nessa parte de tecnologia, né? E o 5º ponto é a falta de cultura de compatibilização. Os arquitetos, eles são os formadores de opinião. Quando o cliente contrata o arquiteto, boa parte das recomendações que o arquiteto faz a ele acata e faz. São poucos os clientes finais que não acatam a indicação do arquiteto. Então, seja a loja de planejados ou o marceneiro, seja a empresa que vai fazer a obra, a construtora, seja a parte de pedras, de cortinas, tudo isso o arquiteto ele vai indicar para o cliente. Então, quando não tem essa compatibilização do arquiteto com tecnologia, faz com que a obra entre depois.
Então, falando mais de uma forma didática, a gente não está acusando o profissional que não consegue fazer isso, né? Então, tudo isso acontece por esses 5 motivos. Então, vamos relembrar. Falta de brief tecnológico no início do projeto, cliente não sabe o que pode integrar, profissionais não conversam entre si, tecnologia ainda é vista como luxo e falta de cultura da compatibilização. Isso é o que acontece quando não tem uma integração dos profissionais. Impacto real na obra. Quando a tecnologia ela entra tarde, a obra paga o preço. Algumas das consequências que isso pode acontecer: quebra de parede, infraestrutura improvisada, Wi-Fi mal distribuído, conflito entre as disciplinas, né, entre os profissionais e o cliente frustrado. Primeira coisa, quebra de parede. Quando a gente faz um projeto desde o início, então quando compatibiliza com o projeto arquitetônico desde o início da obra, ou até mesmo antes da obra iniciar, quando a obra inicia já com um projeto de tecnologia, é quando a minha equipe já está entrando junto com a equipe de elétrica para estar fazendo toda a parte de infraestrutura, seja de automação, seja de rede, seja de segurança, seja de aspiração central, de sonorização. Tudo isso evita que quando você faça desde o início, você precise, logo depois que a obra já começou, logo depois que a elétrica já terminou de passar todos os cabeamentos, né, todos os cabos, evita ter que quebrar a parede. Então, isso gera custo para o cliente, porque cortou a parede e fechar tem um custo, cortou um forro de gesso e vai fechar tem outro custo. Então, tudo isso vai levar em consideração no que o cliente vai pagar quando ele não pensa em tecnologia antes da obra, né? Antes do projeto. Infraestrutura improvisada. Aqui na MP a gente tem uma política de infraestrutura muito bem definida, onde a gente segue normas, segue padrões para a infraestrutura. Então eu preciso ter um ponto localizado quando a gente vai ter automação centralizada. Então eu preciso ter um local onde vai ficar o quadro de automação, onde eu vou ter todo o cabeamento de retorno chegando nesse quadro, onde eu vou ter os cabos UTP chegando lá nesse quadro, os cabos UTP para as teclas. Então eu preciso ter uma infraestrutura muito bem feita para poder esse cabeamento chegar com segurança e não acontecer de ter rompimento de cabo. Então imagina, não tenho a infraestrutura feita antes do gesso. O gesso já está pronto, eu vou ter que passar o fio solto pelo gesso. Isso é inadmissível pelo fato de segurança. Imagina que um cabo desse ele pode ferir no momento que você está puxando e aí a energia encostar num arame onde segura o gesso. Você pode estar gerando corrente por toda a região. Então isso vai fazer com que você tenha problemas futuros, seja um curto, seja a estrutura energizada, né? Então, infraestrutura improvisada vai fazer com que você tenha problemas, vai fazer com que você tenha custos no futuro. Wi-Fi mal distribuído. Quando a gente fala de rede e eu não tenho um projeto de rede bem feito, eu não tenho sequer um projeto, a operadora, quando ela vem instalar o roteador da casa, ela não está preocupada no quanto você vai usar, ela não está preocupada nos locais onde vai ser utilizados essa rede. Ela está preocupada em apenas instalar o roteador e ir embora. Qual é o papel do integrador? Qual é o papel da MP como uma empresa de tecnologia? No momento em que entra numa obra, a gente já precisa fazer todo o mapeamento da residência, saber os pontos que vão ficar cegos, saber aonde a gente precisa alocar os access points para poder ter um Wi-Fi bem coberto por toda a casa. Então, quando isso não é feito no projeto, gera custo a mais, porque já estou com gesso na casa, mas eu preciso passar todo o cabeamento, vou precisar cortar. Já vai gerar um custo a mais para o cliente. Outra coisa também, quando é mal feito, acontece muito de
a construtora passar o cabeamento de rede não tem um projeto, mas ela passa por conta própria. Mas ela não passa o cabeamento ideal. Sabemos que o cabeamento correto para a internet é o cabo Cat6, não o cabo Cat5. Cabo Cat5 a gente está falando de câmera. Quando é câmera cabeada, a gente usa o cabo Cat5. Mas quando é internet, a gente usa o cabo Cat6. E aí vem a questão de especificações do cabo. O cabo Cat6 ele pode passar até 10 GB de dados. O cabo Cat5 ele passa até 1 GB. Então, se eu estou fazendo uma obra pensando longo prazo, 10 anos, por que eu vou passar um cabo que seja Cat5 só porque eu estou pensando no custo? Se daqui a 5, 6 anos eu vou precisar trocar para poder utilizar uma internet de 2 GB, 3 GB, né? Então, isso vai causar custo, vai causar problemas no futuro. Conflito entre disciplinas. Imagina que numa obra eu preciso estar com tudo alinhado. Eu preciso estar alinhado com a elétrica, eu preciso estar alinhado com a marcenaria, eu preciso estar alinhado com o pessoal das pedras, eu preciso estar alinhado com a construtora. Então, tudo isso tem que ser aliado em projeto. Se eu vou fazer um sistema de sonorização na sala, eu preciso estar alinhado com o luminotécnico para as minhas caixas elas não discordarem com o que o arquiteto está fazendo na iluminação. Então, se eu tenho um projeto luminotécnico, eu preciso integrar com o meu projeto de sonorização, seja home cinema, seja som ambiente. A casa do cliente ela precisa estar bem feita, ela precisa estar com toda a estrutura bem alinhada, seja a estrutura física, seja a estrutura do que será visto, né? Então não adianta a gente ter uma casa bonita, mas o teto está uma bagunça. Tem um caixa no canto, lâmpada sem estar simétrica com as caixas, com ar-condicionado, com access point, então tudo isso vai gerar conflito. E, por último, cliente frustrado. A frustração do cliente vai fazer com que o resultado do projeto seja ruim. O cliente ele vai dizer assim, cara, eu contratei várias empresas para executarem lá a reforma da minha casa, mas o Wi-Fi não ficou legal, a distribuição não ficou legal, as câmeras elas não estão em pontos específicos, o Wi-Fi não funciona no meu quarto. Então, tudo isso acarreta na frustração do cliente, porque não foi pensado no início, né? Então, como a gente deve fazer isso? Como a gente pode assumir esse papel de integrador, como eu, como integrador, vou assumir esse papel, como você, integrador, como você, arquiteto, vai estar fazendo isso, né? Ou a construtora, ou o eletricista. A tecnologia, ela precisa nascer junto com o projeto. Então, no momento em que você está fazendo aí, arquiteto, no momento que o arquiteto está fazendo o brief, que ele está entendendo o que está passando na cabeça do cliente, é aonde você vai implantar a tecnologia. Você vai perguntar para o cliente, você quer ter um sistema, um som de cinema? Você quer ter Wi-Fi por toda a casa? Vai ter câmera? Você precisa de monitoramento? Quais os pontos que você quer monitorar na casa? Você já conhece a aspiração central? Você quer conhecer, tem interesse? Então, tudo que é de tecnologia, você precisa estar oferecendo para o cliente. E aí é onde vem a jogada. O arquiteto que ele tem um parceiro de tecnologia, no momento em que ele começa esse brief, ele indica para o cliente, vamos no showroom da MP, vamos conhecer o que eles têm lá de tecnologia. É interessante você saber o que tem para você ver se você quer de fato, né? Se você quer ter tecnologia ou se você quer ter sabor tecnologia. Então, isso no brief tecnológico, junto com o arquiteto, vai ser muito importante no início do projeto. Infraestrutura prevista antes do gesso. Toda a infraestrutura de cabeamento precisa ser feita antes do gesso. Se você for ter um flap de TV, você precisa entrar com esse flap, pelo menos com o ponto onde ele vai ficar antes do gesso, porque a gente precisa saber como é que está o forro, como é que está a laje, se eu tenho pontos para ancorar esse flap, se eu vou usar uma tela, preciso saber se eu tenho pontos para ancorar essa tela. Então, tudo isso,
A infraestrutura, ela precisa ser feita antes do gesso. Então, você tem que prever tudo isso antes do forro de gesso entrar. Rede estruturada pensada antes da marcenaria. Isso é interessante, porque hoje em dia a maioria dos apartamentos, de casas, elas estão vindo com bastante marcenaria. Então, seja no quarto, seja na sala, seja no teto. Então, se eu não prevejo isso antes, quando a marcenaria entra, eu não consigo entrar com os equipamentos de rede, porque a marcenaria já está no lugar, né? Seja a parte de rede, seja a parte de sonorização, parte de câmera, tudo isso precisa estar alinhado também com a marcenaria. Compatibilização com a elétrica e iluminação. Isso é de extrema importância, principalmente quando eu estou trabalhando com automação. O porquê? Quando eu estou trabalhando com automação centralizada, a famosa automação cabeada, eu preciso estar alinhado com a elétrica, porque eu não posso chegar com fase neutra e terra na mesma caixinha onde eu vou estar com cabo UTP chegando. Isso vai gerar problemas, ruído na rede, acionamentos fantasmas, né? Então, eu não posso chegar com a parte de rede junto com a parte de energia, né? AC e DC, eles não se conversam. Então, vai ter interferência, né? Então, vai ter ruído. A mesma coisa na parte de sonorização. Eu não posso passar um cabo de áudio junto com um cabo de elétrica. Isso vai me gerar ruído no som. Então, toda a infraestrutura precisa estar muito bem compatibilizado com a elétrica e iluminação. Quando a gente está falando de automação descentralizada, a famosa automação sem fio, eu preciso estar alinhado com o eletricista que na caixinha do interruptor eu preciso que chegue lá fase, neutro e os retornos. Se eu for ter vai e vem, eu não preciso passar aquela quantidade gigante de cabos para fazer vai e vem. A gente consegue fazer o vai e vem virtual, né? Então, na automação Wi-Fi, isso é possível. E um detalhe muito importante que a gente sempre alerta na automação descentralizada é a questão da caixinha de profundidade dupla. A gente precisa ter espaço para alocar os módulos, né? Para poder fazer as derivações de uma fase com os conector vago para com o neutro. Se eu tenho 6 interruptores, eu preciso ter 2 módulos de 3 canais. Então, são 2 módulos de 3 canais, eu preciso chegar com 2 fases no módulo, preciso chegar com 2 neutros no módulo, preciso chegar com 6 retornos nos 2 módulos. Então, imagina a quantidade de fio que vai estar chegando nesse interruptor, nessa caixinha. Por isso que a gente indica caixinha de profundidade dupla, para você não ter problema. E aí a gente compatibiliza isso com o eletricista, né? Integração com a climatização e o áudio. É de extrema importância ter essa integração, porque hoje em dia as casas, os apartamentos estão com muito ar-condicionado. Todos os apartamentos têm um ar-condicionado na sala, às vezes 2, às vezes 3, e eu preciso ter essa integração com a automação, para eu saber que aquele ar-condicionado vai estar na sala de estar, aquele ar-condicionado na sala de jantar, para eu não vir com um equipamento, com um sistema onde eu ligue o ar-condicionado e ligue todos os ar-condicionados. É interessante que a gente tenha uma integração entre eles, mas que a gente divida para poder ligar individualmente. E a integração com o áudio, né? Então, a tecnologia ela precisa nascer junta com o projeto, desde o início, para a gente poder ter infraestrutura bem feita, para a gente ter o cabeamento passado adequadamente, para a gente ter um Wi-Fi funcionando por toda a casa, para a gente ter um sistema que não tenha interferência, para que eu não possa, no futuro, precisar ter que voltar na casa do cliente porque está tendo ruído no som, né? Tecnologia não é um acessório da obra. Ela é a parte da engenharia da casa moderna, né? Então, a tecnologia, ela não é um acessório da obra. Ela faz parte de tudo, das casas modernas. E quando ela entra tarde, ela entra após tudo está acontecendo, não é a automação que falha, é o planejamento. Então, o que a gente fica de lição aqui com esse primeiro episódio?
Tecnologia não é acessório da obra, ela é a parte da engenharia da casa moderna. E quando ela entra tarde, ela não vai funcionar perfeita. Ela vai ter problemas. Então, o que você precisa ter? Cliente final, planejamento. Ah, eu quero ter automação, eu quero ter tecnologia. Procura a MP, procura gente, traz teu projeto que a gente vai te auxiliar nessa questão de tecnologia e você vai ter uma casa projetada para tecnologia e no futuro você não vai ter problemas. Esse é o Obra Conectada. Esse é o podcast que está vindo para integrar integrador de tecnologia, eletricista, marcenaria, loja de planejados, arquiteto, engenheiro, todo mundo que trabalha dentro da obra vai ter esse espaço para conversar e para dialogar. Esse é o Obra Conectado. Eu te aguardo no próximo episódio. Já se inscreve aí no nosso canal, já compartilha aí para um amigo seu e vem com a gente.